Fala, massa atleticana, tô muito pé da vida, cara. Tô muito chateado com esse empate do Galo. Assim, essa partida é o retrato do Galo do Campeonato Brasileiro 2025, entregando tudo pros times da parte de baixo da tabela. Cara, é incrível como o Galo vacila demais, uns vacilo bobo. Assim, pode-se destacar esse pênalti aí, que se foi ou não foi, né? Enfim, acho que o VAR não deveria ter chamado, mas chamou. Não pode tomar 3 gols pro Daverson, cara. Vacilo atrás do outro, o São Paulo no finalzinho mexeu mal demais. Você colocar Renier, Gabriel Menino e Natanael, cara, é pedir pra tomar gol, né? O Fortaleza tá vindo pra cima, o Fortaleza que não tinha nada a perder, veio e garantiu aí o seu empate, cara. Assim, inacreditável, estragou uma festa linda que a massa fez, encheu a arena. Infelizmente é isso. Pro ano que vem, meus amigos, pode mandar uma turma embora, porque não tem nível para atuar no Galo. Vamos lá conferir a coletiva do São Paulo. Quero deixar os créditos na descrição, bora conferir. O Atlético teve quase toda a partida com o resultado, né? À frente, e não conseguiu segurar esse resultado positivo aqui. Quais lições que esse time tem que tirar desse jogo de hoje aqui, pensando na sequência e principalmente para a final, né? Que é o jogo do ano. Acho que o time tuvo un buen volumen de ataque, más tuvo distracciones defensivas que terminaron empatando un juego en el cual podríamos haber ganado claramente y ampliamente por las situaciones, por el dominio, por el control del juego. Más cuando uno está disperso en el área, sumado a un invento del árbitro que fue un penalti totalmente que no existió. Entonces, bueno, son esas noches donde el rival acierta las situaciones que tiene y uno no puede ganar un juego en el cual controló, dominó, tuvo chances, podía haber ampliado, podía haber ganado inclusive después de 3-3 por el tiro en el palo de Fausto. Pero bueno, hay que resignarse. Sapoli, boa noite, Igor Assunção da Rádio 98 FM. Hoje o Atlético, para mim, aparentou que voltou para o segundo tempo um pouco mais disperso, um pouco sem volume de jogo, o que é um problema o que foi um problema corriqueiro do Atlético, principalmente naqueles primeiros jogos, e já vinha acontecendo antes da sua chegada também, que tinha sido corrigido, né? Você chegou a conversar com os jogadores a respeito dessa situação? E principalmente para uma grande decisão, o time tem que entrar ligado durante os 90 minutos? Sí, más de todo cuando tiene el control, las situaciones y el volumen para ganar el juego. O sea, no, un juego que se pierde solamente por distracciones. O sea, y bueno, si no mejoramos eso, indudablemente en partido decisivo va a ser muy costoso. Sampaoli, Giovana Oliveira da Rádio TMC. Apesar de falar desse resultado, realmente sai com um sabor de derrota praticamente. Queria que você falasse sobre o Rony. Você colocou ele numa posição um pouco diferente e ele conseguiu atuar muito bem. Tanto que o time acabou dando uma desnivelada depois da saída dele. Queria que você falasse um pouco sobre essa movimentação, essa alteração e principalmente sobre a desenvoltura dele hoje como titular em um lugar um pouco diferente. Bueno, yo creo que hizo un buen partido. Venía a hacer 2 goles en Recife y lo hizo bien hoy, y pensamos que en la entrada de Scarpa no iba a dar más control de juego que verticalidad. Un tema de perfil, de características nada más. No creo que hizo un buen juego Ronnie, ayudó defensivamente y bueno, creo que, ya vuelvo a repetir, uno puede analizar individualmente decisiones, pero es muy difícil analizar el resultado de un partido que el rival ni siquiera te incomodó y termina llevándose un punto de acá. Sampaoli,
Lucas aqui do Tempo. Quero te perguntar sobre os volantes. Hoje você escolheu o Alexander e o Igor Gomes, não tinha o Alan Franco. E aí, depois que o Fausto Vera entra no jogo, quero te perguntar o tamanho do impacto do time sem o Alan Franco, que faz uma função diferente desses 3 jogadores pro Galo. Son diferentes características. Alan es un volante versátil, que puede jugar de quinto y defender afuera, defender adentro, tiene mucha recuperación. Estos 2 jugadores que jugaron hoy son 2 jugadores de juego y de control desde el balón, pero pues yo pienso que Fortaleza es un gran equipo de transición. Hoy no creo que no tuvieron tantas transiciones debido a un problema de la mitad de la cancha. Creo que el problema estuvo solamente relacionado en distracciones dentro del área nuestra. Creo que hicieron un buen partido Igor y Alexander para mí. Como casi todo team individualmente tuvo un buen partido. Pero bueno, cosas puntuales terminaron oscureciendo algo que hubiera sido una gran noche. Sampaoli, boa noite. Thiago, do canal Thiago de Araújo. Eu queria perguntar sobre um jogador em específico, Scarpa. Ele vem sendo aproveitado por você em um dos tempos e ora ele entra como titular e ora ele entra no segundo tempo. É uma decisão técnica, a não continuidade nos 90 minutos desse jogador, ou uma decisão física? Obrigado. No, técnica, táctica, una decisión táctica. Cuando es una decisión de característica, de poner a alguien profundo por la derecha cuando juegue Hulk por dentro, y son decisiones totalmente futbolísticas. Sampaoli, aqui. Guilherme Gonçalves da FAN FM 91.7. O Atlético no último jogo entrou com jogadores alternativos e começou perdendo. Entraram os titulares, o time venceu. Hoje começou com os titulares, abriu vantagem, entraram as reservas, o time sofreu um empate. É uma preocupação? As peças de reposição do time, por uma questão física, de entrosamento, de intensidade, mas é uma preocupação para você? No, sí, no sé. Falo que el partido de hoy no tuvo nada que ver con el partido de Recife. El partido de hoy sí, creo que el partido de Recife tuvo que ver con eso. Este partido no, este partido tuvo que ver con distracciones puntuales en defensiva dentro de nuestra propia área. Defendimos mal el área y en 3 jugadas nos empataron. En 2 jugadas, porque la jugada del penal, vuelvo a reiterar que fue un invento del árbitro. Sampaoli, André Repsold do Hoje Tem Galo, boa noite. Hoje você optou pela entrada do Natanael e também do Gabriel Menino. Eu gostaria que você explicasse o que você imaginou com essas modificações, o que você pensou taticamente, visto que o Gabriel Menino, nas últimas 5 partidas que ele entrou no jogo, ele teve praticamente 0 de ações defensivas. Até passes ele acerta, mas ações defensivas, nesse jogo, por exemplo, foi 0. Gostaria que você explicasse o que você entendeu que poderia ser feito ali. Muito obrigado. No, entendimos que teníamos que, faltando 5 minutos, poner gente fresca porque el partido estaba pidiendo evitar contra y tener control de balón, y Gabriel tiene control de balón. Tampoco es un jugador que tiene grandes recuperaciones de balón en su historial. La entrada de Natanel era jugar con un quinto tapando la entrada de Moisés por izquierda. Información que te va dando el partido. O sea, te vuelvo a repetir, hasta el 3-1 el partido estaba totalmente controlado, superado el equipo rival, y el árbitro lo puso en juego al partido. El árbitro puso en partido a Fortaleza, donde estaba totalmente superado. Sampaoli, boa noite. Júlio Lazzarotti, Rádio Nossa Sertaneja e Jornada Aqui é Galo. A mudança dos jogadores, você tinha jogadores com um determinado perfil mais ofensivo, você fez uma alteração, colocou jogadores que se associam mais. A ideia era manter essa associação dos jogadores ali para segurar o adversário, que também colocou jogadores frescos,
Ou a ideia era colocar jogadores frescos para continuar pressionando alto a equipe do Fortaleza? Obrigado. No, la idea es lo que fala usted, tener el control del juego, porque un equipo que transiciona todo el tiempo con jugadores muy rápidos, la mejor manera de defender las transiciones es jugando mejor. Entonces, la alternativa es tener el control, poner jugadores de más control y no de tanta verticalidad, y que nos ayuden a controlar la diferencia que tenía, que era mínima, y bueno, lamentablemente en la última jugada terminó aconteciendo lo que no queríamos. Sampaoli, boa noite. Max Lopes, do Bate-Fundo Esportivo. Alguns atletas, perdoe insistir nessa questão das substituições, mas 2 atletas especificamente que voltaram de lesão há pouco tempo, o Patrick, que antes de se lesionar era um polivalente ali, era um que estava se destacando, um jogador bem completo apesar de jovem, e o Cadu, que de uma lesão grave no ano passado veio, né, foi bem usado ali pelo Milito. Esses jogadores, como que eles estão para poder ser aproveitados? No, están para mí en una etapa distante del resto, por todo lo que usted comenta, o sea, lesiones graves, y hoy los jugadores que están jugando tienen ventajas sobre ellos. Yo ainda veo todos los días una competencia interna en la cual esos jugadores que usted nombra están lejos todavía de equipararse con los que están jugando. Sampaoli, boa noite. Guilherme Frossar. Você tem agora o Bragantino fora de casa, o último jogo antes da final. Queria te perguntar se você pensa em preservar algumas peças para evitar lesões, pensando no dia 22, ou se vai com força máxima visando uma posição melhor no Brasileiro, e se você já tem na sua cabeça o time titular do jogo do dia 22. No, la verdad que tenemos que evaluar mañana cómo están todos y ver cuál es el mejor equipo que podemos poner con Bragantino en una cancha muy difícil. Así que tomaremos la decisión. Yo pienso que el mejor entrenamiento que podemos tener hacia una final es compitiendo. Entonces, si no hay ningún problema físico o ningún problema de alguna posibilidad de desgaste de algún jugador, pondremos lo mejor. Meu querido Sampaoli, pra mim, infelizmente, você errou, né? Poderia ter segurado ali mais uns minutinhos ali os titulares, né? Pelo menos até finalizar o jogo ali. Realmente, você colocar 3 caras aí que, cara, não justifica nada, né? Ter vantagem sobre... Cara, é melhor você colocar os meninos da base do que colocar Natanael, que tá entrando muito mal, Renier, que também péssimo, tá entrando muito mal. Agora, Gabriel Menino, que decepção, cara. Que decepção é Gabriel Menino no Galo, meus amigos. Não tá jogando nada. Meu Deus do céu, como o Gabriel Menino é mal, cara. Não tem intensidade. Fica dormindo dentro de campo, andando em campo. Ah, meu Deus do céu, é complicado demais, cara. É isso aí, meus amigos. E aí? Agora vai arriscar machucar alguém pra final? Vai colocar titulares aí no jogo contra o Bragantino? E aí, Sampaoli? Arrumou problema para sua própria cabeça, mas não tira nada a responsabilidade da defesa do Galo, que em vários momentos aí vacilou na partida, né, meus amigos? Infelizmente, é uma partida aí que tem que se lamentar, porque os 3 pontos estavam muito na mão, cara. Infelizmente, comenta aí o que você achou da partida, se inscreva, deixa o like. Forte abraço e fui!